Muito bem, estamos iniciando mais um webinar essa semana. E hoje, Gabriel e Jefter, com a ilustre presença do Alexandre Ascal, que está integrando a equipe da PS Capital, um consultor na área renomado aí no Brasil, na área comercial. Ascal, eu nem vou te apresentar muito, vou deixar tu mesmo te apresentar, depois a gente faz umas perguntas aí para ti. Fala qual é o teu papel agora nessa nossa parceria, nessa nossa empreitada, como se diz aqui. É isso aí, Saul. Obrigado primeiramente por poder compor o grupo, né? Compor a equipe, né? Meu nome é... Bom, então vou me apresentar um pouco. Meu nome é Alexandre Ascal, eu sou um consultor na área comercial, né? Eu tenho mais ou menos 20 anos de experiência na área comercial, desenvolvendo equipes de alta performance, equipes de vendas. O processo comercial, né? É o meu métier, é aquilo que eu mais gosto de fazer. Como é que a gente estrutura o processo comercial, né? Já fui gerente de grandes empresas na área de comércio de produtos, né? Também de serviços, né? E eu tenho uma consultoria chamada I2DH que trabalha especificamente com o desenvolvimento de pessoas. Qual é o grande diferencial que a gente tem? A gente trabalha com o perfil comportamental das pessoas, né? Então, a gente procura analisar o perfil comportamental para poder adequar o trabalho que ela está tentando desenvolver ao perfil dela, né? Por exemplo, eu estou atendendo uma área que eu não me sinto muito confortável. De repente, é o teu perfil comportamental que não se adequa a essa área que você está atuando, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco disso, a gente vai tentar adequar o processo comercial dos aliançados, aí, do pessoal que está sendo parceiro da PS Capital, e ajudar. Na realidade, é o seguinte, eu venho aqui para ajudar o aliançado a ter mais resultado na área comercial dele. Bem legal, bem legal. Tu já começaste o trabalho, né? Sim. Eu já comecei o trabalho, já tive contato com 2 aliançados, que a gente já marcou uma reunião hoje, né? Acabei de sair de um agora, né? E já digo para vocês assim que a gente tá percebendo aí o que realmente é o dia a dia, o campo assim, né, do pessoal. Quais são as dificuldades? Primeira pergunta: há quanto tempo você está trabalhando com a PS Capital, né? Segundo, quais são os principais problemas, quais são as principais dores aí que você está sentindo no mercado e que está bloqueando o seu trabalho junto aos clientes, né? Nesses 2 clientes, desses 2 aliançados aqui que a gente conversou, a gente já percebeu, né, que a gente pode falar a questão de confiança, né? O pessoal não tem como entregar a vida das empresas na mão de um cara que muitas vezes não conhece o cara, né? Que é uma pessoa que está chegando na empresa, né? Outra coisa, grande dor aí dos aliançados, o contador, né? O famigerado contador, né? O cara que você vai fazer uma auditoria no trabalho. Não, você não vai fazer auditoria no trabalho dele, meu amigo. Você vai, na realidade, ser um apoio para ele. Você vai ser uma pessoa que você vai ajudar ele. Se você souber vender para ele o trabalho da PS Capital, o que vai acontecer? Ele vai se tornar até parceiro teu. Mas para Exatamente. isso a gente tem que saber fazer isso. E dizem, né, Gabriel, que o melhor amigo de um advogado é o contador, né? Por trás da situação da parceria. É isso aí, é isso aí. Então, assim, a outra coisa, assim, né? Como é que eu busco os meus clientes? Como é que eu faço para ter resultado? Ou seja, primeiramente, como é que eu busco o meu cliente? Segundo, né? Depois de estar buscando os clientes, como é que eu faço para ter mais conversão? Como é que eu trago clientes para mim? Como é que eu converto o maior número de clientes em resultado? Isso são as inquietações de todas as áreas comerciais. Não é inquietação da PS Capital ou de uma empresa de produtos, assim por diante. Toda a área comercial ela tem essa inquietação. Como é que eu faço para, no primeiro momento, captar clientes e criar um mercado, né? Muitas vezes eu estou criando um mercado na minha região. E segundo, como é que, tendo clientes, como é que eu aumento a minha taxa de conversão? Taxa de conversão, eu tô fazendo 10 reuniões e estou fechando 2. Como é que eu faço para fazer 10 reuniões e fechar 5, 6, 8? Né? Como é que eu faço para isso funcionar? Então, nessas 2 pessoas que eu tive contato, esses 2 aliançados que eu tive contato agora pela tarde, o principal problema eram esses. E um detalhe, como é que o perfil de cada um se encaixava nesse trabalho, né? Eu tinha um perfil que era um perfil menos planejador, um cara menos planejado e que estava com dificuldade de planejamento. Só para vocês terem uma ideia, esse aliançado colocou a visita dele aos clientes da PS Capital na sexta-feira.
É um dia horrível, né? É um dia horrível para você. É um dia horrível você fazer contato, falar de imposto, falar de restituição, entendeu? O cara já está estressado da semana inteira, vai ter que receber uma explicação técnica sua. Então, é um pequeno detalhe que às vezes a gente não percebe, porque a gente tem tempo nesse momento para fazer o negócio, mas que a gente precisa pensar da percepção do cliente. Né? Então, assim, ele vai mudar o dia de contato, vai pegar um cara menos estressado, vai ser mais fácil de trabalhar com o cara, vai poder explicar melhor e vai ter mais resultado. Né? Uma coisinha, detalhezinho ali, né? Só para ajustar no processo. Já o outro, extremamente planejado, extremamente analista, né? Pensando no resultado, aquela coisa toda, já tem número de clientes e tal, mas como é que aumenta a taxa de conversão? Né? Como é que eu faço? Será que ele estava fazendo o seguinte, ele fazia a reunião, e depois tivesse algum problema, ele pegava e fazia uma reunião com o pessoal da PS Capital. Né? Cara, quem sabe a gente encurta esse momento aí, né? Faz a primeira reunião já com o pessoal da PS Capital para já fazer o fechamento. Né? Por que eu vou deixar o cara pensar, né? Eu vou deixar ele pensar, não querer do meu produto. Né? Então, assim, junta tudo. E Alexandre, assim, quem mais coordena as reuniões aqui é o Gabriel, na parte de lucro real presumido, e o Jefter na parte de Simples Nacional, né? Uhum. E a gente está à disposição, né, Gabriel? E Jefter, a gente está à disposição para fazer reuniões e ajudar no fechamento dos negócios, né? Sim, exatamente. A gente sempre diz que a nossa participação, isso não é nenhum demérito do aliançado, obviamente, mas como a gente trata com isso todos os dias, Toda hora. toda hora, é natural que algum problema ou alguma situação a gente já tenha se deparado e vá auxiliar na reunião. E aí, pegando o gancho do Alexandre, tu fala muito sobre a metodologia, né, Alexandre? Uhum. Ela é importante, a montagem do processo comercial, a metodologia DISC. Como é que tu trabalha nessa metodologia? Até explicar daqui a pouco um pouquinho a mais para o aliançado o que é a metodologia DISC. Existem várias metodologias de venda, né? Spin Selling, DISC. Se puder falar um pouquinho mais sobre isso. Tem uma outra metodologia, porque assim, o que acontece? Toda metodologia de trabalho, né, ela precisa, vamos dizer assim, primeiro assim, eu vou trabalhar contigo, né, Gabriel? Eu preciso te conhecer, eu preciso conhecer o teu perfil. Se eu não conhecer o teu perfil, eu vou ficar falando coisas que de repente não representem nada para ti. O DISC, na realidade, ele é um assessment, né? Ele é um acesso ao perfil que está trabalhando comigo. Então, assim, ele não é a metodologia em si de trabalho. A nossa metodologia aqui do Instituto ela é baseada em 3 pilares. Primeiro, a montagem, né, do funil de vendas, que é o que a gente estava falando ali. Como é que eu capto o cliente? Como é que eu pego o primeiro cliente? Como é que eu crio os primeiros leads? Como é que eu esquento esse lead? Como é que eu transformo ele num negócio? Essa é a primeira perna do nosso trabalho. A segunda é o seguinte, é a abordagem. Como é que eu trabalho a abordagem com o meu cliente? Né? Como é que eu vou trabalhar? Eu vou participar de algumas reuniões onde vocês vão estar participando com os aliançados e eu vou entender assim, esse cara falou coisas corretas. Nesse momento, o próprio aliançado criou uma barreira. Como é que a gente faz com que isso não aconteça? Então, assim, essa metodologia de abordagem ela é baseada na ponte. Isso é mais velho que eu. Né? Que é pesquisar o cliente, oferecer benefícios, neutralizar objeções, tirar o pedido e estender relacionamentos. Né? Isso existe desde 1900 e bolinha, tá? E até hoje funciona, porque venda é relacionamento. Né? E o terceiro tripé que a gente tem é o acompanhamento, metas e OKRs, né? Objective Key Results. Quais são os objetivos-chave para ter os resultados dentro da minha empresa ou no meu trabalho? Então, essas são as três pernas que a gente tem dentro do trabalho na área comercial. Para apoiar esse trabalho, a gente faz o DISC, né? Que é a análise DISC dos aliançados, né? O que é o DISC? Desde que a gente se conhece por gente, né? Desde lá da Grécia Antiga, né? Os gregos diziam que a gente era a mistura de 4 elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. Hipócrates, o pai da medicina moderna, ele dizia que a gente era a adequação dos 4 fluidos corporais: a bile negra, a bile amarela, o sangue, né? E a bile escura. Né? Então, desculpe, o fleuma, na bile escura não, o fleuma. Então, o que acontece? A junção desses 4 elementos fazia com que a gente fosse mais colérico, mais bravo, menos bravo, mais emocional e assim por diante.
1920, William Moulton Marston, né, criou uma metodologia baseada na pesquisa dos 16 perfis psicológicos que transformam esses 16 perfis em 4 comportamentos. Eu tenho o comportamento de execução, o comportamento de comunicação, o de planejamento e o de análise. Né? O William Moulton Marston também foi o cara que criou o perfil da Mulher Maravilha, né? O perfil perfeito da mulher, né? Então, o que acontece? Dentro desse, a gente identificando isso, o comportamento das pessoas, porque o comportamento muda. Hoje, eu colocando, vamos dizer o seguinte, assim, ó, essa metodologia para dentro de um aliançado, para dentro da empresa, eu vou criar uma restrição e vou criar dificuldades. E aí pode ser que eu mude o meu perfil. E o perfil comportamental, ele muda. Conforme a vida da gente, a gente muda. Em certos momentos eu estou mais executor, em outros eu estou mais planejador, em outros eu analiso mais as dificuldades que eu tenho pelo caminho, em outros eu sou mais comunicador para tentar convencer as pessoas, mas isso não muda muito, assim, eu passo por processo de adaptação durante a vida. Vou dar um exemplo. Quem é muito executor passa por cima das coisas e faz as coisas acontecer. Quem é muito comunicador está buscando aceitação social. Só que tem uma coisa, o cara que busca aceitação social, ele esconde um monte de problema embaixo do tapete. Porque ele não quer ser o cara que vai trazer a notícia ruim, entendeu? Ele quer ser aceito. Já o planejador é aquele cara que cria um planejamento e ele não muda a rota. Normalmente os planejadores são pessoas que mudam muito dificilmente, eles têm uma flexibilidade muito pequena, né? Já os analistas estão sempre olhando o risco. Eu chamo o analista muito alto, assim, é o cavaleiro do apocalipse, né? Todo mundo está muito bom, muito legal, está, mas e se acontecer isso? Né? Então a gente tem que entender como é que são as pessoas. E normalmente as pessoas têm 2 perfis dominantes. O cara que é muito executor, ele pode ser muito comunicador, ele pode ser muito executor, mas ele pode ser muito analista. Né? E aí tem os pontos positivos e os pontos negativos. Aí a gente traz para dentro dos 3 pilares, trabalhando esse aliançado para que ele tenha resultado. Jefter? Não, eu acho bem interessante, Pascal. Lá, a gente tem lá ainda. Eu me lembro que algum tempo atrás, se não me engano, foi em 2014, faz uns 8 anos, eu fiz uma análise DISC. Só que há muito tempo atrás, e isso a gente sabe como as coisas mudam, né? E eu estou curioso também para ver o resultado do meu após 8 anos. Né? Quero fazer logo para perceber, né? E realmente essa parte do comportamento é muito forte. Eu lembro que isso era ensino médio, ainda pessoal do 3º ano, para a gente decidir qual carreira seguir, né? E essa parte do comportamento ajudou muitas pessoas a definirem, realmente certas metas. A gente percebe que muito do que saiu naquele DISC, uma turma que a gente tinha de 30 alunos, hoje, ainda 8 anos depois, tu consegue ver aquela mesma característica daquelas mesmas pessoas ainda, porque é uma coisa que é um comportamento, é uma série da tua vida, é você, é bem interessante. É a pessoa. É a pessoa. O DISC, para te ter uma ideia, são 3 a 7 minutos ali para pesquisa e ele te dá um relatório com 25 páginas, falando sobre o que é. E ele tem 98,8% de assertividade, e ele é adaptado para cada cultura. Então, por exemplo, eu morei na África do Sul, então, assim, eu já apliquei DISC na África do Sul e ele era adaptado para a cultura da África. E eu já apliquei nos Estados Unidos e a mesma coisa, para a cultura dos Estados Unidos. Apliquei para o Brasil, e no Brasil tem uma característica muito interessante do DISC. As empresas que fazem no DISC, elas fazem 3 perfis no Brasil. Existe o perfil Norte, Centro e Sul. São 3 perfis totalmente diferentes. Né? O que eu aplico no Sul, eu não posso aplicar no Norte, porque senão ele aumenta a minha possibilidade de erro. E é engraçado isso, porque assim, a gente está falando ali com os nossos aliançados, uma grande quantidade deles são advogados, né? E aí imagina o seguinte, imagina um advogado que tem o perfil executor, de fazer as coisas acontecer, e, por exemplo, trabalhar com uma área de pet shop, né, que é uma das áreas, né, que a gente busca lá a recuperação. Né? No pet shop, gente, o dono do pet shop é todo cuti-cuti, porque eu tenho um pet shop, tá? Mas eu não sou assim, quem é assim é minha esposa, né? É todo cuti-cuti, é todo emocional, o cachorrinho chega lá, então ele acha muito lindo e maravilhoso. Quando ele vai conversar com o fornecedor, ele fala de emoções, ele fala de como eu achei legal isso fazer, como é bom humanizar o animal. E aí, de repente, eu tenho um cara que é executor, né? E que a grande dificuldade dele é identificar emoções.
Como é que faz isso, gente? Como é que encaixa esses dois negócios? É quase que botar o quadrado dentro do redondo. Não tem como, não consegue. Se tu não tem a percepção, se tu não entende que tu é assim e que tu tem que escutar o outro pelas emoções que ele está te passando, você não trabalha, né? Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dizer assim, cara, pet shop eu não vou atender, eu vou botar uma outra pessoa para atender, entendeu? Porque eu não vou conseguir me conectar com esse cliente. Eu não vou ter resultado, às vezes, com esse cliente. E isso vai me incomodar demais, né? Então, por isso que a gente trabalha com o DISC. Vai ser bem interessante, assim, o pessoal ver o DISC, ver o seu próprio DISC para entender. Às vezes tu não consegue enxergar o teu próprio defeito, né? É muito difícil tu enxergar onde eu erro, onde é o meu defeito. Mas quando eu consigo enxergar, eu consigo trabalhar, não um defeito, minha característica, né? Onde posso melhorar. E aí, quando eu consigo enxergar isso, eu posso trabalhar para melhorar. E o DISC ele tem uma coisa assim, ó, ele não existe certo ou errado, tá? Não existe assim, o perfil X é certo, o perfil Y é errado. Não existe isso, entendeu? Na realidade, eu tenho que potencializar naquilo que eu sou bom, entendeu? Eu não posso ficar, é aquela velha história, né? O que que eu vou escolher para subir numa árvore, um pato ou um esquilo, né? É óbvio que é o esquilo, né? Se eu vou tentar ensinar um pato a subir na árvore, eu vou demorar muito mais tempo. Então, o que eu tenho que pegar? As características positivas e aquilo que pode me ajudar e levar o meu associado a trabalhar com as melhores características que tem, as melhores competências que ele tem. Legal. Para as considerações finais, não sei como é que está o nosso tempo, mas sabe, Alexandre, a gente, para nós, assim, que é muito caro na nossa equipe, porque a gente tem uma equipe plural, mas ninguém com a parte comercial na veia, exatamente focado que nem tu, né? Gabriel, o Jefter, né? O nosso pessoal são bons vendedores, mas todo esse teu conteúdo que tu faz para nós, né, a gente, essa parte tecnológica, ele realmente vem muito a somar conosco, nós realmente estamos precisando nós estávamos precisando dessa parceria para ilustrar. Depois o pessoal dá o fechamento, mas o nosso maior vendedor de recuperação na área de pet shop é um veterinário, tá? Que por acaso é advogado. Por acaso é um advogado também, que é o Arthur, lá no Ceará. Então, fecha todas, né? A gente tem também o Eudemar Chapecó, que também faz uma linguagem. O Eudemar é um administrador, ele faz uma linguagem também de pet shops. Aí quando vendem muito, muito também. Não, mas é isso. A gente vai adaptando o nosso perfil aonde a gente melhor se encaixa, né? Quando a gente percebe que a gente é melhor numa área e começa a focar naquela área, o resultado é certo, né? Não tem jeito. Gabriel, operações finais? E também a nossa venda é uma venda muito técnica, né? Então, quanto mais o pessoal souber e até nos envolver, porque eu, por exemplo, eu tenho conhecimento técnico e faço uma venda técnica. Mas eu não tenho, daqui a pouco, a expertise que tu tens, né, Alexandre, de processo, de venda, metodologia. Então, a gente vai cada vez aprendendo mais para evoluir. Tem a parte do marketing também, né? Que hoje tudo é rede social, tudo é saber informar e treinar o nosso consumidor a partir das redes sociais. Então, a gente também vai falar disso lá quando a gente conversar com os aliançados, como é que está isso. Num segundo momento, a gente precisa primeiro ajustar a parte de leads e trazer clientes, e aí depois a gente precisa começar a saber trazer esse cliente de uma forma diferente para dentro do negócio, seja por leads de redes sociais, como fazer essa propaganda, qual é a periodicidade, como é que eu preciso dar importância para isso, tudo isso, né? Como é que é a legislação para isso também, né? Legislação, exatamente. Então é isso. Obrigado aí pela parceria e vamos junto aí. Eu que agradeço. Bom, uma coisa que a gente falou antes, até o Oscar falou, é sobre a pessoal participar, né? Instigar o pessoal a participar de reuniões conosco, colocar a gente nas reuniões. Pelo menos aqui na Ilha do Simples, eu sempre falo que, até brinco com o Saul, que tem uma reunião do Simples, eu participo, a gente fecha contrato. Porque quando a gente participa junto, a gente consegue passar para o cliente, a gente mostra para o cliente na declaração dele, ponto a ponto, e ele sai entendendo aquilo e realmente percebendo que ele precisa daquilo. Então, coloca a gente na reunião, a gente já tem uma pequena metodologia, assim, tem que ser aperfeiçoada com o teu apoio, mas é uma metodologia legal de apresentação no Simples, que a taxa de conversão nossa é bem grande. Então, sempre lembrando os aliançados, precisando
querendo fechar um contrato simples, coloca a gente que a gente vai ajudar vocês e aumenta a probabilidade. É isso aí. Não, eu queria dizer o seguinte para vocês, assim, ó, acreditem, hoje a gente precisa ter um método para trabalhar, né? A gente vê muito aí várias formas de trabalhar, mas às vezes é uma coisa inventada, coisa que o cara teve o resultado apenas com ele. Essa metodologia que a gente trabalha, ela é uma metodologia que trabalha com todas as áreas, ela fala da venda em si, né? Então, assim, ó, se a gente tem mais resultado tendo a reunião junto com vocês, né? Então, por que não utilizar da ferramenta? A minha meta aqui é encher a agenda do Jefter aqui, né? Fazer com que ele não tenha mais espaço na agenda, botar para frente. Porque, que nem ele falou, se ele faz a reunião e ele consegue, junto com vocês, fazer o fechamento, a gente precisa usar dessa ferramenta, a gente precisa trazer esse cliente para dentro, porque ele vai entender, vai falar com autoridade, a gente vai conseguir envolver o cliente, explicar para ele, como ele falou, ele vai descobrir que ele precisa desse trabalho. E quem não quer ganhar dinheiro na conta, né? É verdade. Mas Alexandre, obrigado pela parceria, parabéns aí por tudo que tu estudou uma vida inteira toda essa área, né? É isso aí. E tem a tua equipe também, só fala um pouco mais, porque o pessoal tem a equipe das Cal que vai trabalhar junto, né? Tem uma equipe aqui, eu tenho aproximadamente, a gente pode chegar até 7 pessoas para trabalhar que sejam analistas comportamentais, todos eles são analistas comportamentais. O meu sócio, que vai fazer a terceira reunião com os aliançados, ele é advogado, professor de direito, né? Então, assim, ele entende exatamente o que os caras estão passando lá no campo. É verdade. E ele tem uma capacidade absurda de identificar o sentimento dentro do processo de vendas, entendeu? O Ramon, ele é um cara muito especial nessa área, né? Na pandemia, eu tinha que dizer para o Ramon, não dá para fazer nada em presencial, Ramon. Não adianta tu querer que as pessoas te abracem, porque não dá para abraçar. Então, assim, ele sabe trabalhar muito essa parte comportamental também, dentro das emoções, né? Saber identificar quais são os problemas que a pessoa está tendo, que estão atrapalhando nesse processo comercial, ele sabe fazer muito bem isso. E existem outros consultores também, que também são pessoas que são analistas comportamentais. Eu tenho o Ribas, tem o Gerson também, que podem vir a trabalhar com vocês, mas por enquanto eu e o Ramon que vamos tocar o trabalho inicialmente. A gente fez uma reunião rápida com o Ramon. É um fenômeno, assim, né? Porque advogado realmente nunca vi falar tão bem na parte comportamental, né? Ele é apaixonado pela parte comportamental. Para vocês terem uma ideia, o Ramon, ele é advogado, ele tem pós-graduação em filosofia, ele se formou agora numa pós em uma outra faculdade em história. Ele é daqueles caras que dá raiva, que ele diz a página ele diz o autor, o livro e a página, que ele leu o negócio. Dá raiva, entendeu? E é um cara que vai somar demais a equipe, assim, vai poder ajudar todos aqueles que estão ali, estão buscando aí ter resultado no campo. Muito bom. Obrigado, então. Obrigado, Alexandre, novamente. Obrigado. Boa semana aí para todo mundo aí. Abraço. Boa semana. Tchau. Tchau.